Investigadores franceses enfrentam um desafio sem precedentes. Eu lhe direi tudo o que puder. O avião de passageiros mais rápido do mundo caiu na decolagem. Eles sabiam que iam morrer. Não há tempo! Quando um falhou e caiu no chão, abalou o mundo. O que poderia ter causado o primeiro acidente fatal do Concorde? Parece que estavam vazando combustível. A busca por uma resposta descobre 3 pistas críticas. Um pneu rasgado. Um tanque de combustível rompido. E uma misteriosa tira de metal. Não se parecia com nada existente numa aeronave. Mas os investigadores podem completar o quebra-cabeça? Nós não conseguimos juntar. As provas não estavam falando conosco. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Aeroporto Charles de Gaulle, Paris. Um dos mais movimentados da Europa e o único lugar na França para ver o avião de passageiros de maior prestígio do mundo. O Concorde. É mesmo, uma máquina maravilhosa. Foi descrita como uma bela ave branca e também como foguete branco. É fantástico. O Concorde voando era um show, quer dizer, todos ficavam olhando. E então era espetacular. Era barulhento e era como ir a um show aéreo. O Concorde é uma maravilha tecnológica. O único avião supersônico do mundo pode voar ao dobro da velocidade do som, em altitudes que chegam no limiar do espaço. Estamos falando de altitudes de quase 17 mil metros num céu azul, muito profundo e uma aeronave muito especial. É preciso uma equipe excepcional para pilotar esse avião notável. Air France 4590. Você quer whisky 10 ou 25 de Romeo? julho de 2000. Preciso de toda a pista, hein? Ok, táxi até Romeo. Air France 4590. Hoje o comandante Christian Marty pilotará o Concorde. Livre à direita? A direita está livre. O primeiro oficial, Jean Marcot, irá monitorar os instrumentos. Nariz abaixado em 5. A tripulação baixa o elegante nariz aerodinâmico do avião para taxiar. Embora crucial para voo supersônico, o bico longo torna difícil para a tripulação ver para onde vai em solo. Ou pegar velocidade antes de testar os freios. Com mais de 23 mil horas de voo entre eles, o comandante Christian e o primeiro oficial, Jean, estão entre os pilotos de elite do mundo. Jean-Louis Chatelain também era um membro desse clube exclusivo. Muitos pilotos de todo o mundo teriam amado pilotar o Concorde. Mas havia apenas alguns deles e éramos só alguns poucos felizardos eleitos para pilotar o Concorde. O voo inaugural do jato foi em 1969, resultado de uma parceria histórica da aviação entre a Grã-Bretanha e a França. Uma singular asa delta dá ao Concorde o seu visual típico, enquanto ajuda a reduzir o arrasto em velocidades supersônicas. Mas o projeto tem um custo alto em baixas velocidades, tornando mais difícil para o Concorde ganhar a sustentação necessária para sair do chão. A asa delta cria um arrasto enorme na asa. Então você tem que compensar o arrasto com um nível de empuxo bastante elevado. Quanto combustível já usamos? O engenheiro de voo Gilles Jardinot mantém um olhar vigilante sobre o consumo de combustível. Temos 800 quilos. O Concorde consome num ritmo surpreendente. No curto taxiamento até a pista, os 4 motores do avião já usaram tanto combustível quanto um carro médio usa em 6 meses. Reservar um assento no famoso jato requer uma conta bancária gorda. A passagem de volta para Nova York custa mais de $9 mil. Não era inacessível para as pessoas que tínhamos a bordo.
Alguns deles, acredite, nem sequer sabiam quanto estavam pagando. Air France 4590. Pista 26 direita, livre para decolar. 4590 liberado para decolar. 26 direita. O controlador da torre de hoje é Gilles Logelin. Eu estava posicionado na torre de controle sul, que tem uma boa vista sobre as duas pistas que usamos. Esse dia foi como qualquer outro. Eu dei autorização para decolar. Todo mundo pronto? Pronto. A velocidade de decolagem do Concorde é de 198 nós, 40 nós mais rápido do que um 747. Quatro luzes verdes. As 4 turbinas do avião são ligadas, dando aos motores o impulso necessário para alcançar essa velocidade incrível. À medida que passa, você o sente e ouve, porque ele é alto e forte e é uma bela visão, tanto para o espectador como para o aviador. O primeiro oficial diz ao comandante que eles chegaram a V1, ou a velocidade de decisão. Eles agora estão indo rápido demais para abortar a decolagem. Você não pode mais parar. Tem que ir em frente. Tem que continuar a decolagem, aconteça o que acontecer. Cuidado! De repente, o avião começa a virar para a esquerda. Pare! O engenheiro de voo diz ao comandante para abortar a decolagem. Mas é tarde demais para parar. O comandante Marty ergue o jato supersônico no ar. Gilles Logelin agora percebe que está acompanhando um desastre. Foi uma situação muito inesperada, ver chamas numa aeronave que está decolando. Você não tem tempo a perder. Então, eu imediatamente apertei o botão vermelho, que é um botão para alerta. 4590, você tem chamas na traseira. Entendido. O avião está envolto em chamas. Falha no motor 2. Procedimento de incêndio em motor. O capitão Marty luta para controlar o avião enquanto o engenheiro desliga o motor em chamas e ativa um extintor de incêndio. Velocidade do ar. A velocidade do avião é agora perigosamente baixa. Velocidade do ar. Algo está acontecendo. Algo que não é coberto no seu treinamento. Algo que, na sua carreira de piloto, você não quer enfrentar. Gilles luta para tirar outros aviões do caminho do Concorde. Eu queria limpar o tráfego e deixar qualquer opção possível para ele. O primeiro oficial, Jean, quer ir para um aeroporto próximo. Le Bourget! Le Bourget! Mas a equipe não consegue se livrar do fogo que está consumindo rapidamente o avião. Imagens chocantes do desastre em curso são capturadas por um cinegrafista amador. Na cabine, pânico e terror. Não dá tempo! A maravilha supersônica da aviação moderna. Não! Bate no hotel do aeroporto. Ah, meu Deus! Pude ver um grande cogumelo de fumaça. Acho que até o último momento eu pensava que algo poderia salvar a situação. Eu lembro que me sentei no piso de carpete da torre de controle lá em cima e chorei muito. Todos os 109 passageiros e tripulantes a bordo do Concorde estão mortos. Mais 4 pessoas foram mortas no chão. O que mais posso dizer sobre isso? Estávamos totalmente chocados. É isso. É isso.
Os Concordes eram tão especiais na aviação que quando um deles falhou e caiu, abalou o mundo, de verdade. Até então, o Concorde tinha um histórico de segurança notável. 31 anos de voo supersônico e nenhum único acidente fatal. Esse avião era simplesmente magnífico e isso foi um choque para todos nós. Alain Bouillard conduzirá a investigação do acidente. Ele assume um desafio que nenhum investigador antes dele já enfrentou. Descobrir o que houve com a maravilha tecnológica que parecia imune a desastres. Nos arredores de Paris, o Concorde carregado de combustível criou um inferno. Os investigadores estão ansiosos para procurar pistas nos destroços, mas antes os bombeiros devem apagar o incêndio catastrófico. A dificuldade era o calor intenso no local do acidente, o que tornou impossível para os serviços de emergência recuperarem os gravadores de voo. Sabendo que estão sendo observados pelo mundo todo, Alain e sua equipe logo iniciam a investigação. Eles falam com tantas testemunhas quanto Eu lhe possível. direi tudo que puder. Poucos viram mais que o controlador Gilles Logelin. Depois de um acidente, você se lembra de cada segundo do processo. Eu vi as chamas logo depois que decolaram. Gilles diz que viu chamas intensas do lado esquerdo do avião antes que ele decolasse. Outras testemunhas relatam o som de uma explosão enquanto o Concorde estava em alta velocidade na pista. Menos de 90 segundos depois, o avião caiu do céu. Tudo o que Alain sabe ao certo é que algo causou o incêndio enquanto o Concorde ainda estava no chão. Voltamos a nossa atenção para a pista porque o evento aconteceu durante a aceleração para a decolagem. Alain imediatamente envia uma equipe para a pista em busca de evidências. Parece que estavam vazando combustível. O Concorde deixou um rastro de combustível queimado e escurecido ao longo da pista. Há também alguns destroços espalhados. Pistas vitais que caíram do avião bem no início da crise. Primeiro de tudo, era óbvio que havia vestígios de incêndio ainda visíveis na pista. Bem como vestígios de combustível e muitas peças de avião. Então recolhemos todas essas peças para preservar para a investigação. Enquanto isso, num hangar próximo ao aeroporto, os investigadores vasculham destroços queimados do local do acidente. As 2 caixas pretas foram recuperadas dos escombros queimados e retorcidos do avião. Mas é muito cedo para dizer se os dados dos gravadores sobreviveram ao incêndio. Havia uma enorme quantidade de combustível a bordo, de modo que as caixas foram expostas a chamas intensas, que é a pior coisa possível para gravadores de voo. As caixas pretas do Concorde são projetadas para suportar apenas 30 minutos de calor intenso. Os investigadores as enviam ao laboratório e torcem pelo melhor. Pedaços de pneus. A busca pela pista rendeu uma variedade desconcertante de detritos, incluindo uma tira de metal retorcida que ninguém é capaz de identificar. O que acham disso aqui? Estávamos lidando com um avião muito complexo que tinha sido completamente destruído pelo fogo. Havia pouquíssimas peças sobrando. Mas eu sei que isso é um pedaço do tanque de combustível. Entre as primeiras peças recuperadas no local, havia uma que rapidamente foi identificada como sendo de um dos tanques do combustível. O Concorde tem 13 tanques de combustível, um na cauda do avião, e mais 12 que se combinam para preencher quase toda a asa delta. Encontrar um fragmento de um tanque de combustível na pista é uma evidência importante.
V1. Significa que pelo menos um dos 13 tanques do avião Cuidado! se rompeu durante a decolagem. Alan estuda o vídeo dos últimos momentos do Concorde, gravados por um motorista de caminhão que passava. Deve ter sido um vazamento de combustível enorme. É a única maneira de explicar um incêndio como esse. A longa pluma de chamas confirma que um grande vazamento do tanque de combustível é a fonte provável do incêndio. A escala do vazamento, misturado com o ar circundante, é uma mistura extremamente volátil, é extremamente inflamável. Mas Alan ainda não tem ideia do que poderia ter causado um vazamento tão grande. Felizmente, os técnicos conseguiram salvar a gravação de voz do cockpit. Muito bem. Vamos começar. Alan espera que a conversa dos pilotos no cockpit lance alguma luz sobre a coleção intrigante de pistas. Todo mundo pronto? Prontos. Tudo parece normal enquanto os pilotos se preparam para a decolagem. 4 verdes. V1. Mas pouco antes da decolagem, há um som alto. Cuidado! Isso soou como um tipo de explosão. Por favor, volte à gravação. Cuidado! Pare! 4590, tem chamas atrás de você. Entendido. Falha no motor 2. O gravador de voz do cockpit mostra que a tripulação só tomou conhecimento do incêndio na parte traseira da aeronave quando a torre de controle avisou a eles sobre isso. Alan agora sabe o momento exato em que o fogo mortífero começou, mas ele ainda não sabe a causa. Eu gostaria de dar uma olhada nos detritos da pista. Já que o Concorde inclui peças feitas nos Estados Unidos, o Comitê Nacional de Segurança nos Transportes envia Bob McIntosh para integrar a equipe. É singular que um avião francês em solo francês teria um representante dos Estados Unidos, mas a aeronave estava equipada com pneus projetados e fabricados nos Estados Unidos. Entre os destroços encontrados na pista, há grandes pedaços de pneus de aeronave. Alguns pesando mais de 4 quilos. Parece que explodiu. Para suportar o enorme peso do avião e também o calor gerado durante a decolagem, os pneus do Concorde são reforçados com uma correia de borracha forte e enchidos de nitrogênio a alta pressão. Pneus de avião, em geral, certamente são diferentes daqueles de um automóvel. Eles têm que resistir a uma grande quantidade de peso. São pneus para serviços muito pesados. Quando pneus de um Concorde se rompem, podem agir como pequenas bombas. Talvez um pedaço do pneu tenha voado e tenha penetrado no tanque de combustível, aqui na asa. Cuidado! A força com a qual o pneu pode explodir não provocará apenas um estouro. Há muitas estruturas e uma correia de borracha em torno do pneu que provavelmente vai se separar. E isso, é claro, tem o potencial de causar danos. Uma leitura sobre a história do Concorde revela 6 casos em que um pneu se rompeu e danificou um tanque de combustível. Nós descobrimos muitos incidentes em que os pneus foram perfurados ou destruídos e, em alguns casos, as rodas também. O incidente mais grave foi em 1979, quando um pneu rompido danificou um tanque de combustível com tanta gravidade que a tripulação foi forçada a pousar logo após a decolagem. Para evitar recorrências, as autoridades determinaram que os pneus do Concorde fossem substituídos com muito mais frequência. Então, o que pode ter feito um pneu relativamente novo romper na decolagem? Os investigadores analisam mais de perto um pedaço de metal encontrado na pista. Talvez algo tenha cortado o pneu. Algo parecido com isso. A forma da tira de metal que encontramos tinha exatamente a mesma forma que os restos de pneus. Havia muitas teorias no ar nos primeiros 2 ou 3 dias sobre causa e efeito do pneu, da tira de metal e do combustível que foi liberado do lado esquerdo do avião.
Eu quero saber o que é isso e de onde é que isso veio. Ah, e descubram quanto pesa um Concorde totalmente carregado. Tem uma coisa que eu quero testar. Esta foi a cena após o acidente do Concorde em julho, próximo de Paris. Notícias do Concorde acidentado deixaram viajantes e especialistas em aviação do mundo todo atordoados. O Ministério dos Transportes francês proíbe toda a frota de Concordes de decolar. A British Airways logo segue o exemplo. Na sexta-feira, em Londres, a frota de Concordes da British Airways permaneceu em solo. E dependendo das conclusões da investigação, eles podem nunca voar de novo. Isso foi um grande golpe, particularmente para a operadora do Reino Unido, a British Airways. Acho que a Air France já esperava por isso. Se o orgulho da aviação francesa e britânica voará de novo, agora depende inteiramente do que Alain e sua equipe puderem descobrir. Havia muita pressão da mídia, porque era um avião famoso. Era o único avião supersônico e foi o primeiro acidente fatal do Concorde. Diante de uma enorme pressão, eles se concentram na misteriosa tira de metal encontrada perto da cabeceira da pista. Para mim, não se parecia com nada que viesse de uma aeronave. E estava retorcido de tal forma que era muito estranho. E nos perguntamos se era algo que tivesse caído de um varredor de pista ou caído de um caminhão de construção ou de um carrinho de bagagem que foi rebocado em torno do aeroporto em algum lugar. Mas a evidência logo aponta para uma direção diferente. Testes metalúrgicos revelam que a tira é feita de titânio leve, um metal frequentemente utilizado em peças de aeronaves. Ele também tinha uma série de rebites na superfície, e isso nos fez pensar que era utilizado na aviação. Uma substância laranja avermelhada de um lado também aponta para a possibilidade da peça ter caído de um avião. Testes de laboratório revelam que é um tipo de adesivo usado frequentemente em reparos de aviação. Associar os detritos na pista com os danos observados na aceleração para a decolagem foi algo que exigiu muitas análises. De alguma forma, um pedaço de metal de um avião tornou-se um perigo mortífero na pista. Próximo, por favor. Os investigadores precisam saber de que avião veio e como foi parar lá. Próximo. Houve uma grande pressão no BEA. Próximo. 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 Para chegar ao fundo, de onde a tira tinha vindo. Está bem claro que isso não é do Concorde. Precisamos abordar isso de outro jeito. Passei mais de 2 semanas no local da investigação e ainda não sabia de onde tinha vindo. A meticulosa pesquisa exclui a possibilidade de que a tira de metal caiu do Concorde. Mas existem dezenas de outros aviões a considerar. Alain precisa estreitar a busca. O que eu preciso é de uma lista de cada avião que utilizou a pista antes do Concorde decolar. Um movimentado aeroporto internacional como Charles de Gaulle tem centenas de voos que chegam e partem a cada dia. Peças de metal são frequentemente encontradas na pista. Aviões podem perder peças pequenas que precisam de reparos ou, às vezes, portas de inspeção não são fechadas corretamente e se soltam do avião e caem na pista. Mas as pistas do aeroporto são inspecionadas várias vezes ao dia e limpas de detritos. Ok, não estava lá na parte da manhã. Então sobram os aviões que decolaram depois das 13 horas. Nós fomos agindo por eliminação. Sabíamos que era uma tira de metal que não tinha vindo do Concorde. Ela não pertencia a nenhum veículo terrestre. Sabendo disso, nós nos concentramos nos aviões que tinham decolado antes do Concorde. Saber a última hora da inspeção da pista permite a Alain restringir a pesquisa a apenas 2 tipos de aviões. Ah, agora sim. Essa peça é de um 747 ou de um DC-10. Vamos descobrir de qual.
Os investigadores examinam projetos dos 2 aviões, procurando a peça suspeita. Deste não é. Finalmente eles veem alguma coisa. O que é isso? Parece que a tira de metal poderia ter vindo do motor de um DC-10. Algo chamado de faixa de desgaste. As tiras atuam como um amortecedor para as peças móveis dentro do motor, mas não são essenciais para a operação segura do avião. Claro que houve muita expectativa antecipada. Poderia realmente ser de um DC-10 e poderia ter saído de um motor? Os investigadores têm pressa de responder a essas perguntas, já que o mundo todo aguarda para saber por que a maior realização da aviação comercial caiu em chamas. No aeroporto Charles de Gaulle, o inquérito do Concorde tem um golpe de sorte. Um investigador avistou algo estranho no motor de um DC-10 que opera regularmente entre Paris e os Estados Unidos. Mas ele só vê o avião por um momento antes de decolar. Ele tem um vislumbre rápido, mas foi o suficiente para dizer: eu acho que há algo errado lá e vejo uma anomalia que me diz que talvez essa tira tenha vindo de lá. Os registros de voo revelam que aquele mesmo DC-10 decolou da pista 26 direita poucos minutos antes do malfadado Concorde. Seria o avião que eles estão procurando? Aqui, não é exatamente a mesma coisa, mas é o melhor que temos. Nós não tínhamos a tira de metal. Ela ainda estava na posse do policial francês. Alain dá a Bob uma maquete da tira do motor, esperando que ajude a determinar se caiu do DC-10 suspeito. Estávamos colocados ao telefone tentando saber quando poderíamos ver a aeronave, porque a essa altura ele havia deixado o Charles de Gaulle e estava voando na América do Norte. Bob logo descobre o DC-10 em Houston. Ele precisará ir até ele para dar uma olhada de perto no motor. Tornou-se um desafio para mim encontrar essa aeronave e encontrar o ponto específico de onde a tira tinha vindo. Se Bob não puder encontrar a origem da tira de metal, a história completa do desastre do Concorde pode nunca ser conhecida. Em Paris, Alain Bouillard finalmente tem uma teoria que pode explicar um dos mais chocantes desastres de aviação que o mundo já viu. Vai servir. Vamos ver se isso pode cortar um pneu. Incrivelmente, tudo se resume a uma fina tira de metal, que pode ter caído de um DC-10 na pista 26 direita, onde ela cortou um enorme pneu do Concorde. Cuidado! Pare! Que fatalmente explodiu um tanque de combustível. É hora de testar essa teoria. A primeira coisa a fazer era reproduzir uma ruptura pneu, para tentar explicar o tamanho dos fragmentos que encontramos e ver se era possível essa tira de metal causar o tipo de dano que vimos nos escombros. Eles criam uma réplica exata da tira de metal que foi encontrada na pista e a colocam sob um pneu de Concorde novo em folha. Blocos pesados são empilhados sobre um trailer de 2 rodas para recriar a carga sobre os pneus do Concorde. 25 toneladas. Eles precisam saber se passar sobre a estreita tira de metal é o bastante para rasgar um robusto pneu de Concorde. E de forma dramática, eles obtêm sua resposta. Incrível. Não existe prova melhor do que essa. Isso foi fantástico. Foi perfeito. Esse avião exige muito dos pneus. E ao que parece dos tanques de combustível. Alain está convencido de que solucionou o caso. Na esperança de confirmar a sua teoria, os pesquisadores estudam os fragmentos do tanque de combustível do Concorde. Mas há um problema. Se um pedaço dos destroços rompeu o tanque deve estar rompido de fora para dentro. Mas o fragmento do tanque da pista está rompido no sentido oposto.
Parece que a teoria de Alan está desmoronando. Eu não entendo. Não dá para entender. Se o pneu não rompeu o tanque de combustível, então o que foi? A investigação inteira volta a estaca zero. Tínhamos esses elementos, mas tivemos problemas para ligar os fragmentos de pneus, a tira de metal e os pedaços do tanque de combustível. Eles permaneceram como elementos isolados e não conseguimos ligá-los. O que estamos deixando escapar? Eu nunca vi nada igual a isso. A ação que fez aquele pedaço do tanque escapar foi única. Alan está enfrentando um mistério sem precedentes. O que perfurou o tanque de combustível do Concorde de dentro para fora? Se ele não conseguir resolver o mistério, a perda de 113 vidas poderá nunca ser explicada. A evidência desconcertante do tanque de combustível rompido do Concorde continua a ser um dilema intrigante que ameaça desestruturar toda a investigação. Era uma carga de combustível pesada. No dia do acidente, todos os 12 tanques de combustível na enorme asa delta do Concorde estavam totalmente cheios. Para rotas como Paris para Nova York, os tanques de combustível do Concorde precisavam ser cheios à capacidade máxima. Sem os tanques cheios, não teria as reservas necessárias para atravessar o Atlântico. A única coisa no tanque de combustível é o combustível. Talvez o que explodiu o tanque tenha sido o próprio combustível. A grande carga de combustível sugere uma teoria nada convencional. Quando um projétil em alta velocidade atinge um recipiente cheio de líquido, pode desencadear uma onda parecida com um tsunami, poderosa o suficiente para romper o recipiente num ponto diferente de onde foi atingido. O líquido vai se deslocar e empurrar uniformemente em todas as partes do tanque. E é a parte mais fraca do tanque que tenderá a se romper. Projete de modo que os tanques de combustível estejam completamente cheios. Ele espera que a simulação de computador mostre se isso foi o que houve. E o pedaço de pneu pesa 5 quilos. O fenômeno que imaginávamos só era possível com os tanques de combustível cheios. Vamos ver o que acontece. Alan sabe que a sua teoria pode encontrar resistência. Não há registros de um tanque de combustível de aeronave se rompendo assim antes. Agora. A simulação recria o efeito de um pedaço de pneu batendo no tanque de combustível. Para Alan, é o momento da verdade. Tanque intacto. Vamos tentar de novo. Mas desta vez, faça a mira à esquerda. Talvez encontremos um ponto fraco. As condições têm de ser perfeitas. Agora. Mas quando são? Ruptura do tanque. Foi isso. Muito bom. Disparar um pedaço de pneu no tanque pode fazê-lo explodir de dentro para fora. Nós estávamos convencidos de que foi isso que havia acontecido. Ruptura do tanque. Foi uma revelação para todos nós e, de fato, uma explicação muito plausível sobre como ocorreu a liberação de tanto combustível. Encontrar a origem da tira de metal mortífera é mais importante do que nunca. Em Houston, Bob McIntosh prepara-se para inspecionar o DC-10 que decolou 5 minutos antes do Concorde. Fomos recebidos pelo gerente de segurança da Continental Airlines. Todos percebemos que tínhamos um dever muito sério e que poderiam haver repercussões reais graças ao que estávamos prestes a fazer. Bob imediatamente viu algo fora do comum. Existe um vão estranho nas tiras de desgaste no motor do DC-10. Quero olhar mais de perto, sim. Pedimos aos mecânicos para abrir a carenagem e expor a área onde a tira estava faltando. O vão parece ter traços da mesma cola laranja avermelhada que estava na peça de metal na França. Mas Bob precisa ter certeza. É óbvio que não se encaixava direito e houve uma tentativa de fazê-la se encaixar melhor, usando essa massa ou cola.
Vamos ver se o laboratório pode fazer a comparação. Também parecia haver alguns furos de rebites adicionais no motor. Ele verifica cuidadosamente para ver se correspondem àqueles perfurados na tira encontrada na pista em Paris. Nós achamos. Combinam perfeitamente. Encontramos o culpado. Não havia nenhuma dúvida em nossa mente de que a tira tinha vindo dessa aeronave. Então, houve emoções conflitantes na hora. Bob precisa saber como uma peça de motor pode ter caído de um avião de uma grande companhia aérea americana, causando uma tragédia fatal. Ele examina os registros de manutenção do DC-10 e descobre que a tira de desgaste foi substituída apenas 2 semanas antes do acidente. Os furos na tira não se alinhavam perfeitamente com os furos na carenagem do motor. Então o mecânico fez novos furos. Em seguida, ele colocou o adesivo para fixá-la no lugar. Testes de laboratório confirmam que o adesivo utilizado no DC-10 é idêntico ao encontrado no detrito da pista do Charles de Gaulle. Não houve nenhuma intenção de violar um regulamento. O trabalho apenas não foi feito ao nível profissional que você esperaria de uma companhia aérea de primeira linha. A peça se manteve no lugar por apenas 16 dias, antes de cair sobre a pista de Paris, 5 minutos antes do Concorde decolar. Alan tem uma última pergunta. Dá tempo! Por que os pilotos não abortaram a decolagem e salvaram a vida de todos a bordo? Não! Técnicos conseguiram montar os dados do gravador de voo queimado e danificado. Todo mundo pronto? Prontos. Os motores estão bem. Aumentar a velocidade. Junto com o gravador de voz do cockpit, ele pinta uma imagem vívida de uma emergência súbita que se agrava rapidamente. Quatro verdes. O avião está disparando pelos 4.000 metros de pista V1 a cerca de 320 km por hora. Cuidado! Quando o combustível se inflama, o enorme jato precisa de mais de 1,5 km para parar. Pare! Mas restam apenas 900 metros de pista. Os pilotos precisam pôr o avião em chamas no ar. Naquele momento, abortar a decolagem a 180 nós também teria levado à destruição total daquela aeronave. 2 dos 4 motores do Concorde estão pegando fogo. Eles perderam os motores 1 e 2 quase ao mesmo tempo. A tripulação viu-se confrontada por um avião que havia perdido metade da sua potência. Com apenas 2 motores funcionando, o avião não sobe. Qual a velocidade do ar? Velocidade do ar! Ele está totalmente surpreso com o que está acontecendo. Tudo isso aconteceu em apenas num tempo de 3 segundos, o que é mesmo um tempo muito curto. Todos nós sabemos a importância da velocidade para aviões com asas delta. E assim, a aeronave encontrava-se numa posição muito difícil. Preparem-se! A tripulação tenta recolher o trem de pouso para reduzir o arrasto. O trem de pouso, John! Estou tentando! Devido aos danos, o trem não recolhe. Quando o pneu estourou, danificou os sensores nas portas dos trens de pouso. Com essas portas na posição errada,
Eles não poderiam ser recolhidos. Os dados mostram que a tripulação lutou muito para manter o avião voando até o fim. Le Bourget! Le Bourget! Mas o fogo está consumindo a asa. Uma hora eles sabiam que iam morrer, mas não houve pânico até o fim. Até o fim eles tentaram achar uma solução. Os investigadores estimam que o inferno ardeu a mais de 1.100 graus. Quente o suficiente para derreter a asa. Não dá tempo! Não! Não! Não havia nada que pudessem fazer. Nos convencemos de que, a partir do momento em que o avião passou sobre a tira de metal, uma catástrofe era inevitável. O relatório do acidente faz uma série de recomendações para tornar o Concorde mais seguro. Engenheiros projetaram pneus mais fortes que pudessem suportar melhor a alta velocidade do avião e seu imenso peso. Os tanques de combustível são reforçados com Kevlar para evitar vazamentos. Autoridades aeroportuárias também implementam um sistema melhor para o monitoramento de pista e remoção de detritos. O que é intrigante é que você tem um pedaço de 200 gramas de metal na pista e ele provoca um dos acidentes mais catastróficos na história da aviação. Um ano após o acidente que tirou 113 vidas, um memorial é construído. Eu estava lá. De certa maneira, estou vinculado a esse acidente. Ainda é a experiência da minha vida. Hoje, eu teria dado tudo para não estar lá no dia, mas eu estava lá. Quinze meses depois do acidente, a frota de Concordes está finalmente de volta ao ar. Logo depois, Alain Bouillard aproveita uma oportunidade de embarcar num voo na aeronave que ele ajudou a salvar. Eu tive a oportunidade de voar como passageiro no Concorde. Eu me lembro bem da cor do céu a 18.000 metros. E a sensação de aceleração e velocidade. São sensações muito particulares, são únicas, que não senti desde então e não sentirei jamais. O retorno do único avião supersônico do mundo não dura muito. 2 anos mais tarde, com o aumento dos custos de combustível e lucros em queda, a Air France e a British Airways decidem aposentar o Concorde para sempre. Ele fez o seu último voo em 26 de novembro de 2003. Pela primeira vez na história da aviação, foi uma espécie de um passo para trás, eu quero dizer. Tínhamos transporte supersônico e nós não temos mais. Foi um dia triste ver a aposentadoria da aeronave. Por outro lado, reconhecendo que era uma tecnologia de 1965, provavelmente era a hora de aposentá-la e partir para coisas mais modernas.